seu dispor. Trazendo agora exercícios propostos resolvidos sobre o conteúdo velocidade média, parte 2 e aceleração média. Começando, exercícios propostos resolvidos. Primeiro, ao percorrer uma distância de 25 km, um ciclista desenvolveu uma velocidade média de 20 km por hora. Quanto tempo foi gasto nesse percurso? Após a leitura atenta do enunciado, vamos anotar os dados. Então, nós conhecemos o espaço percorrido pelo ciclista, que foi 25 km. Sabemos também qual a velocidade média que foi desenvolvida, 20 km por hora. E queremos agora saber quanto tempo ele levou para fazer esse percurso. Para calcular o intervalo de tempo, nós precisamos dividir o espaço percorrido pela velocidade média. Nesse caso, vamos dividir o 25 por 20 e vamos obter como resposta 1,25 horas. A resposta obtida para o intervalo de tempo foi em horas, em função das unidades utilizadas. Estamos dividindo quilômetro por quilômetro por hora. O resultado, então, deu em horas. Número 2. Um veículo percorre a distância entre as cidades Criciúma e Florianópolis em 2 horas e 30 minutos. Sabendo que 200 km separam essas duas cidades, qual a velocidade média desenvolvida? Lendo o enunciado, percebemos que o intervalo de tempo foi dado em horas e minutos. Precisamos dessa informação em hora decimal. 2 horas e 30 minutos equivalem a 2,5 horas. Então vamos anotar os dados. O intervalo de tempo a gente sabe que dá 2,5 horas e o espaço percorrido é 200 km. Velocidade média, como que a gente acha ela? Dividindo o espaço percorrido pelo intervalo de tempo. Nesse caso, vamos dividir 200 por 2,5 e vamos obter 80 km por hora como resposta. Número 3. Um motociclista, desenvolvendo uma velocidade média de 108 km por hora durante 2 minutos, irá percorrer quantos metros? Lendo o enunciado, percebemos que a velocidade média foi dada em km por hora e o tempo em minutos. Vamos optar por fazer as transformações das duas informações para unidades do Sistema Internacional. Então, a velocidade média, que está em km por hora, vou dividir por 3,6 e vou ter ela em metros por segundo. 108 km por hora equivale a 20 metros por segundo. O intervalo de tempo, que está em minutos, vou multiplicar por 60 e vou obter esse resultado em segundos, que dá 120. Agora sim, vamos calcular o espaço percorrido. ΔS, eu multiplico a velocidade média pelo ΔT. Nesse caso, a velocidade média em metros por segundo, que é 20, e o ΔT, que é o intervalo de tempo em segundos, que é 120. Esse resultado aqui vai me dar, então, como resposta, 2.400 metros. Ou, se eu dividir por 1.000, 2,4 quilômetros. Número 4. Observe a tabela abaixo e determine a velocidade média no intervalo de tempo de 2 a 8 segundos. Aqui está a tabela. Eu quero saber a velocidade média do instante 2 até o instante 8. Então, os instantes estão na parte de baixo, as posições ocupadas na parte de cima da tabela. Para calcular a velocidade média, precisamos do ΔS, que é o espaço percorrido, e do ΔT, o intervalo de tempo, considerado entre 2 a 8 segundos. Utilizando os dados da tabela, vamos determiná-los. No instante inicial, 2 segundos. Eu olho para a parte de cima e encontro a posição inicial, que é 0 metros. O instante final é 8 segundos. A posição final, eu olho na parte de cima da tabela e vejo que é 120 metros.
Primeiro, calcular o ΔS. Eu vou subtrair a posição final, que é 120, da inicial, que é 0, que vai dar um ΔS, então, de 120 metros. Agora, o ΔT. Eu vou diminuir o instante final do inicial. O instante final é 8, o instante inicial é 2. Isso vai dar um intervalo de tempo de 6 segundos. Com essas duas informações, eu calculo a velocidade média, que é o espaço percorrido dividido pelo tempo. 120, que divide por 6, vai dar uma velocidade média de 20 metros por segundo. A aceleração média é o que nós vamos ver agora. Exercícios propostos resolvidos. Numa propaganda de TV, um anúncio de um fabricante de automóveis afirma que o mesmo acelera de 0 a 100 km em apenas 6 segundos. Sabendo que 100 km por hora corresponde a 27,78 metros por segundo, qual a aceleração média desse veículo? Bom, ao ler o enunciado, percebemos que a velocidade está em km por hora e o tempo em segundos. Nesse caso, precisamos anotar a velocidade média em metros por segundo. A velocidade inicial dele é 0, que parte do repouso. A velocidade final, 100 km por hora, que dá 27,78 metros por segundo. O intervalo de tempo para ocorrer essa variação é de 6 segundos. Qual será a aceleração, então? Subtraindo a velocidade final da inicial e dividindo pelo tempo. Velocidade final, 27,78, que está aqui em metros por segundo. Velocidade inicial é 0, porque o móvel parte do repouso. Dividir pelo intervalo de tempo, que é 6. 27,78 por 6 dá 4,63 metros por segundo ao quadrado. Número 2. Uma motocicleta está a uma velocidade de 72 km por hora, que corresponde a 20 metros por segundo, quando observa trânsito lento à sua frente e imprime uma aceleração de retardamento de 2 metros por segundo ao quadrado, durante 4 segundos. Qual a velocidade final dessa motocicleta? Após ler atentamente o enunciado, vamos anotar os dados corretamente. A velocidade inicial, 72 km por hora, que corresponde a 20 metros por segundo. A aceleração de retardamento, então aquele 2 metros por segundo ao quadrado, a gente vai anotar com um sinal de negativo, representar esse retardamento que está acontecendo, essa variação negativa da velocidade. Durante essa frenagem ou essa redução se dá durante 4 segundos. Queremos saber a velocidade final, então, da motocicleta. A equação da aceleração é a subtração das velocidades dividida pelo tempo. Vamos substituir o que a gente tem. A aceleração a gente substitui pelo menos 2, a velocidade final eu não tenho, a inicial é 20 e o 4 é o intervalo de tempo. Esse 4, para sair daqui, ele passa para o outro lado multiplicando. Então ficamos com menos 2 vezes 4, igual a velocidade final menos 20. Vamos resolver o que dá para resolver. Menos 2 vezes 4 dá menos 8, igual a velocidade final menos 20. Quando chega aqui, eu gosto que faça a inversão dos lados da igualdade. Então escrevemos VF menos 20 igual a menos 8. Esse menos 20 que está somando, vai passar, que está subtraindo, aliás, vai passar somando do outro lado. Então a velocidade final vai ser o menos 8, que já está lá, mais o 20, que vai dar como resposta, então, 12 metros por segundo. Que equivale, se eu multiplicar por 3,6, a 43,2 km por hora. Terceiro e último exercício resolvido. Um móvel parte do repouso, velocidade inicial dele é 0, imprimindo uma aceleração média de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Qual será a sua velocidade após decorridos 6 segundos?
Anotando os dados, nós temos que a velocidade inicial é 0, a aceleração média é 1,5 metros por segundo ao quadrado, o tempo que durou essa aceleração foi de 6 segundos, eu quero saber a velocidade final deste móvel. Vamos colocar aqui a equação da aceleração e substituir o que eu tenho. A aceleração eu substituo por 1,5, que é o valor dela. Velocidade final eu não tenho. A inicial a gente sabe que é 0, porque está partindo do repouso. E o tempo foi 6 segundos. Esse 6, que estava dividindo, passa multiplicando. Então fica 1,5 vezes 6 igual. Do lado direito ficou só a velocidade final, porque VF menos 0 dá o próprio VS. Invertendo os lados e já fazendo a multiplicação, 1,5 por 6, que dá 9. Essa então é a nossa resposta. A velocidade final desse móvel vai ser 9 metros por segundo. Era isso. Gerson é Gerson.